Olá, eu sou Bruna Bastos e eu gostaria de falar da elaboração da dor em nós. Essa elaboração normalmente ela tem um tempo determinado, ela tem uma forma de ser e ela para cada pessoa ela é de um jeito. Há pessoas que ficam de luto por muitos anos e muitos anos, há pessoas que se recuperam mais rápido, há pessoas que quando são demitidas já logo encontram o seu caminho, dão a volta por cima, vão empreender ou logo correm de outra forma, colocam currículos. Há outras pessoas que encaram isso também como um luto. Há algumas pessoas que no divórcio se afundam porque entendem que aquela vida ali era o que Deus tinha para elas e é muito difícil uma separação. Como viver, como seguir em frente sem a sua família, com a sua família desfeita, o marido vai para um lado, agora a dinâmica com os filhos, ou até quando não tem filhos, isso é muito difícil, né? É uma doença, como elaborar a dor de uma doença que recai sobre um ente querido ou sobre a nossa própria vida. Eu gostaria de ler com você dois versículos que estão em 2 Reis, no capítulo 2, versículos 3 e 5, principalmente na parte B. Vou ler com vocês. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Ou seja, os discípulos dos profetas estavam perguntando para Eliseu: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar Elias para ele, para junto dele? Você está preparado para isso? Era o que eles queriam saber. Como é que você vai seguir sua vida sem Eliseu? Como você vai seguir em frente sem o seu mestre, sem aquele que tem te ensinado tudo, que tem sido tudo na sua vida, que você tem andado junto dele? Como você vai viver sem essa pessoa? Não é só para contextualizar um pouco, Elias já tinha feito seu chamado, já tinha concluído ali o seu chamado e já estava perto de ser arrebatado aos céus. Elias foi arrebatado aos céus e ia deixar Eliseu no seu lugar. Aqui fica claro que isso já era falado, que os discípulos dos profetas já sabiam disso, mas Eliseu não queria falar sobre isso. E por que Eliseu não queria falar sobre isso? Porque a dor da separação ainda era grande para ele. Ele não estava preparado para ouvir isso. Ele não estava preparado para elaborar isso, para falar sobre isso, né? E assim com a gente. Me lembro quando minha mãe morreu, eu estava de licença maternidade. Minha filha tinha 2 semanas quando isso aconteceu e eu dei graças a Deus que eu estava de licença maternidade, porque eu nem sequer consegui elaborar a frase minha mãe morreu. Quando eu fazia isso, me dava um aperto no coração, minha língua colava o céu da boca, eu ficava nervosa, achava que ia morrer. Era o meu tempo de luto. Eu não conseguia elaborar aquela dor. Mesmo indo para psicóloga, começando a terapia, era difícil demais para eu poder expressar isso. A minha mãe morreu. Como isso é pesado, como isso é difícil, né? Então, todos nós temos um tempo para elaborar a nossa dor. Se você não está preparado para falar sobre isso agora, se respeite. Não tente dar satisfação do que você está sentindo. Busque no Senhor a sua cura. Fale para o Senhor o quanto isso dói em você, o quanto essa situação está difícil. E pode ser qualquer situação da sua vida. Não precisam ser as grandes tragédias. A gente tem pequenas coisas na nossa vida, no dia a dia, que tiram a nossa paz e o nosso sossego. Você está pronto para falar sobre isso?
Peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor o conforto e o consolo do seu Santo Espírito. Peça que o Senhor venha sobre você, sobre a sua vida, como um bálsamo. Peça ao Senhor que te console, que te conforte, mas principalmente, peça ao Senhor que você sinta a presença dEle, trazendo esse refrigério para a tua alma. E outra coisa que eu quero deixar para você, minha irmã, meu irmão querido, é que esse tempo, ele tem um tempo certo para acabar. Essa dor não vai ser para sempre. Aquilo que está incomodando o seu coração, Deus vai trazer o refrigério, vai trazer o consolo. É o luto, Deus vai te consolar. A dor, às vezes, muitas vezes não passa, a saudade fica, a gente lembra. Eu costumo dizer que o luto é como um vulcão adormecido, que às vezes a gente ainda nem se recuperou de um, e aí se acontece qualquer outra coisa, a gente se pega chorando por aquele que foi há tempos atrás, né? Mas peça ao Senhor que te dê um refrigério hoje, que te dê um acalento para a tua alma. Que em nome de Jesus você possa entender que você não vai chorar para sempre, que esse choro vai durar só uma noite, tem um tempo determinado para o choro, que o sorriso virá pela manhã. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar esse vídeo com a leitura de um salmo que eu amo muito e eu profetizo para a tua vida. Vamos orar esse salmo como se estivéssemos fazendo realmente uma oração. Oração para que a sua boca se encha de riso, que o Senhor te traga, te tire desse deserto e que você possa voltar, trazendo seus feixes, rindo, cantando e louvando o nome do Senhor. Independente da situação, às vezes Deus nem muda a situação, mas Ele vai mudar a tua perspectiva diante desse momento. Que Deus te abençoe. Vamos ler agora o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Que você possa ter esse tempo na sua vida de elaboração da sua dor, sabendo que o Senhor é poderoso para te fazer feliz novamente, para te restaurar a tua vida. Se for o luto, quando a gente não pode mais ver aquela pessoa e trazer aquela pessoa à vida, a pessoa vive em nós enquanto nós vivermos também. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que